Desde o início da discussão da reforma tributária, dessa nova etapa de discussão da reforma tributária que culminou na sua aprovação, os municípios manifestavam por diversas frentes a preocupação com a forma que iria ser distribuído esse imposto, que vai ser dividido entre estados e municípios para a unificação de impostos que antes eram individuais, né, que eram de cada um desses dois grupos. Então, a preocupação dos municípios na hora de criar os comitês, né, que a ideia é que a gente crie a unificação desses impostos, mas haja um comitê que vai regulamentar, vai definir qual é a transferência, como vai ser a transferência desses recursos de forma proporcional para os estados e para os municípios. Então, a grande preocupação dos municípios, Bia, é de como vai ficar essa distribuição. Isso ainda não está 100% definido. Então, é importante a gente colocar aqui, né, as etapas que foram pensadas para a implementação gradual da reforma tributária até 2030. Então, existe um caminho longo para que esses novos impostos sejam implementados. A partir de 2026, a gente começa de forma gradual a implementação tanto do IBS quanto do Imposto Federal, para que haja essa distribuição de forma gradual e também de forma sistêmica em relação à parte operacional, porque os municípios e os sistemas que hoje transitam os dados em relação a ISS, ICMS, TBI, todos os impostos, tanto federais, estaduais ou municipais, eles vão precisar passar por uma adaptação e também as contabilidades, todo o sistema jurídico das empresas que vão ter que fazer essa nova divisão, que é melhor, né? Lembrando que é um benefício da reforma tributária, então ela se pacificou como uma reforma positiva, apesar de ter ficado com uma carga máxima, né? Que é o limite dessa carga, muito alta perto de outros países, mas não mais alta do que o limite que nós já tínhamos aqui, pensando, né, a equação de proporcionalidade de todos esses impostos. Então, a gente chegou nessa alíquota, chegou no modelo, chegou nessa simplificação e agora os municípios têm esse receio. Então, não está definido ainda. Porém, quando tem tarifaço sendo implementado e já agora vigente, impactando a arrecadação dos municípios, e mais essa potencial perda de arrecadação, que, de novo, ela não é certa, né? Os municípios começam, obviamente, a questionar de que forma eles vão reacomodar isso. Então, óbvio que precisa aguardar como que vai ser essas regras de distribuição e acho que é nesse ponto que os municípios vão precisar ficar atentos para que haja, assim, uma proporcionalidade nessa divisão e não haja perda real para eles. Ellen, a gente está falando dos municípios de São Paulo, de um apelo que saiu aqui do estado, mas, claro, isso impacta municípios de todo o Brasil. Então, será que existe força neste momento para eles dialogarem com o Senado Federal, já que a gente deve ter aí o andamento da regulamentação da reforma tributária nos próximos dias? E também a gente precisa questionar se realmente eles têm essa força. Um dos prefeitos hoje me disse, eu vou ligar pessoalmente para o Eduardo Braga, o relator. O que eles precisam, né, para conseguir alavancar alguma mudança? As prefeituras, elas são bem organizadas nas suas associações, seja a Confederação Nacional dos Municípios, né? A gente tem outras associações ali, mas, Bia, faz 20 e poucos anos que eu comecei a cobrir política e faz 20 e poucos anos que eu ouvi a expressão lá vão os prefeitos com pires na mão a Brasília. E aí, quando a gente fala da simplificação da carga tributária, ela expõe o quanto o nosso pacto federativo ele é frágil. Porque a gente está falando de uma simplificação que é necessária, que por mais de 30 anos ficou se discutindo no Brasil, mas isso também está mostrando que, ao diminuir a sua autonomia sobre a distribuição dos tributos, os municípios temem ficar, e muito provavelmente ficarão, mais reféns da negociação com o executivo, né? Então, o que a gente está falando aqui é que esta modificação também mexe na dinâmica de poderes. Os municípios hoje são bem organizados, vão lá, vão a Brasília, pedem, têm seus lobbies, têm suas bancadas, podem conversar com seus deputados, seus senadores, mas quando a gente está falando de onde o poder exatamente se exerce, que é no recurso ali, né, na ponta, essa simplificação tira um pouco a autonomia deles. E com isso, você torna esses prefeitos mais reféns do poder central, do poder executivo em Brasília. Inclusive, tem uma discussão que eles querem, né, Cíntia, conseguir ali participar do órgão de controle sobre
esse imposto, para ter algum dispositivo, algum mecanismo ali justamente para mexer nesses impostos. Então, será que esse é um outro ponto que vai ser negociado, que tem ali espaço para negociação? Sempre que se fala em gestão de dinheiro, de recursos públicos, entra uma série de variáveis, né? Primeiro que ninguém quer perder nada, obviamente. Então, o medo é de perder controle. E a gente sempre se coloca na seguinte situação: por que tanto medo de perder o controle absoluto? É claro que, como bem disse aqui a Ellen, a gente, quanto mais isso se torna uma interdependência, uma perda de autonomia, fica mais difícil gerir, às vezes, até questões mais singelas. Porém, é importante que a gente tenha em mente, como até já disse aqui, que a preocupação é sempre assim: a gente vai perder receita, vai perder receita, vai perder receita e vai perder o controle. O que a gente sabe que há muitos municípios onde há uma caixa preta do dinheiro ali, por mais que nós tenhamos os órgãos de controladoria, e que essa forma de manejo do dinheiro não é exatamente algo assim o mais claro e transparente e límpido do mundo. A reforma tributária, inclusive, quando simplifica isso, diminui essa teia em que os recursos públicos se perdem em questões de compensação tributária e chega um ponto que, inclusive, ninguém mais sabe, muitas vezes não tem o rastreio exato desse dinheiro e, por isso, quantas vezes demandas judiciais são propostas para dizer que houve cobranças indevidas, há compensações que não foram feitas e nós temos uma questão de uma sangria até dos cofres públicos, muitas vezes, para dar conta desse tipo de demanda. Então, Bia, me parece realmente que, assim, há um receio, e é um receio, em parte, muito justificável, porque nós realmente estamos no pior cenário econômico possível, até nos termos mais recentes, né? Nós temos aí um tarifaço que está deixando todo mundo sem saber até onde o poder público vai conseguir fazer alguma coisa, vai absorver eventual demanda que não vai conseguir ser encaminhada para os Estados Unidos ou para outros mercados, mas, além de tudo, agora uma perda de uma autonomia. Então, realmente, nós vivemos um momento para os municípios que é um momento delicado. É também um momento, eu penso, de que se coloque a mão também na seguinte questão: há uma diminuição de receitas possível, mas também é o momento de fazermos a lição de casa, pensarmos também na economia. Porque quando se teme também perder dinheiro, também se teme perder muitas regalias, há alguma caixa preta ali que quase ninguém consegue pôr a mão. A gente estava falando da organização, né, dos prefeitos quando eles vão a Brasília, mas eu ouvi uma palestra do deputado federal Baleia Rossi, que é o presidente do MDB, nesse congresso, e ele falava de algumas coisas, que a PEC 66, que muda ali o pagamento dos precatórios, ela vai ser votada aí na semana que vem. Ele disse que conversou com o presidente do Senado sobre o assunto, mas ele chamou também, Luciana, todos os prefeitos, deputados estaduais, vereadores ali presentes, para comparecer à capital federal. Foi uma palestra que girou muito em torno de vários estados, vão com mais força, bancadas vão fortes para Brasília, prefeitos, e a gente não tem feito essa união, digamos assim. Você vê isso aqui em São Paulo? Olha, eu vou usar um exemplo. Nós temos aqui na Grande São Paulo um município que arrecada em torno de 1,6 bilhão por ano, e o município ao lado arrecada 160 milhões de reais no mesmo período. Esse município menor não tem saúde. Ao não ter saúde, ele depende do município que arrecada mais. Com a entrada do imposto, só voltando um pouquinho, nós vamos perder os incentivos fiscais que hoje as empresas recebem quando instalam uma nova unidade fabril naquele município. Então, há um descontentamento. Então, quando ele fala, olha, há grupos que vão e nós não vamos, eu não sei se é interessante eu, sendo prefeito aqui na minha cidade, tendo recursos que me favorecem, me unir a um grupo para ir lá discutir o interesse do outro. Então, nós temos dentro do estado de São Paulo realidades muito distantes entre municípios. E nós temos uma diminuição na arrecadação prevista em virtude do tarifaço. Os municípios pegaram, os atuais prefeitos em 2025, pegaram as prefeituras quebradas, muitas sem dinheiro, com alto endividamento, não sabe o que fazer com saúde, com educação, mobilidade urbana. A gente tem a questão da infraestrutura tecnológica, inclusive para suprir esse novo sistema de controle desses impostos. Então, assim, quando ele falar não vamos, eu acho que cada um está olhando o interesse do seu município. Eu não vejo, assim, uma grande união
de aproximação, ainda mais diante dessa polarização política, com um país dividido entre direita e esquerda, e nós temos os dois cenários dentro do Estado de São Paulo.